Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Daniel Eugênio Monteso, eu sou médico patologista e hoje eu vou falar um pouco dessa especialidade médica que é tão pouco conhecida, né, por vocês. E apesar de pouco conhecida, é de suma importância para o diagnóstico, tratamento. Então eu vim aqui falar para vocês a importância desse médico, tá? Eu sou médico patologista aqui no Núcleo Médico Diagnóstico de Três Lagoas, a NUMED. Sou graduado em Medicina pela Faculdade de Medicina de Catanduva, a FAMECA. Tenho residência médica em Patologia na Faculdade de Medicina da USP. Tenho título de especialista pela Sociedade Brasileira de Patologia. Tive treinamento em Washington, nos Estados Unidos, de Patologia Molecular e Citopatologia, e também sou doutor em patologia pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Tá? Então vamos lá, vamos começar a falar. O que é a patologia? Primeiro a gente precisa entender de onde vem essa palavra, o que significa. Tá? Então a definição, a patologia é a área da medicina que estuda as causas, mecanismo e efeito das doenças. Então na formação médica, no começo da formação, a gente aprende como funciona um corpo humano normal. Tá? Então a gente vê, né, como que é o funcionamento dos sistemas, os sistemas celulares, os órgãos, tá? E depois que a gente aprende como que é o normal, a gente tem que estudar o que é alterado, né? Então a doença ela altera o tecido normal, os órgãos normais, né, o funcionamento normal. A patologia, a gente estuda como a doença altera esses fluxos normais do nosso corpo e como isso se transforma em doença, como isso vai aparecer para os médicos, né? Então a importância é fundamental, né, para entender como as doenças se desenvolvem e se manifestam no organismo. Bom, agora que a gente já sabe, né, o que é a patologia, então quem são os médicos, né? Quem são os responsáveis por fazer a patologia, né, por estudar a patologia? Então são os médicos patologistas. Então o patologista, ele é um médico, tá? Formação médica, especializado em diagnosticar doenças por meio da análise de amostras biológicas. Então a função primária do patologista é fornecer diagnóstico preciso que orienta o tratamento médico. Então todas as doenças, né, que são possíveis de ser analisadas através dos tecidos, a gente consegue olhar através de um microscópio, por exemplo, para ver como que essa doença está alterando as células ali daquele tecido, né, daquele órgão. Com essas alterações, essas alterações celulares, a gente consegue definir o diagnóstico, né, ver se isso é uma doença infecciosa, se isso é uma doença neoplásica, né, um tumor, se não é, se é benigno, se é maligno. E dependendo do que a gente fala, o que a gente escreve no nosso laudo, a partir daí vai ser definido o tratamento da pessoa. Então, por exemplo, tem uma lesão no fígado. O médico vai lá, tira um pedacinho do fígado, manda para o patologista. O patologista ele vai ver se isso for uma infecção, por exemplo, vai ser dado um antibiótico. Se for um tumor benigno, vai ser falado para o médico retirar esse tumor completamente. Se for maligno, né, vai definir se vai ser tratado por radioterapia ou por quimioterapia, né? Então a gente fornece várias informações, né, para poder continuar o diagnóstico e o tratamento do paciente. Bom, e como é a formação acadêmica desse profissional? Antes de tudo, quando a gente acaba o ensino médio, tá, a gente presta o vestibular para medicina, que é um vestibular bem concorrido e bem difícil. A gente entra na faculdade e lá a gente vai aprender todo o funcionamento do corpo humano, das doenças, né, os tratamentos, como que a gente vira médico, né? Então a gente vira médico generalista, né? Durante 6 anos a gente fica na faculdade. Então são basicamente 4 anos estudando bastante, tá? E mais 2 anos de prática, né? Bastante prática dentro da faculdade, para a gente poder atender o paciente, né? Conhecer como que faz o atendimento do paciente, como que faz os tratamentos, os diagnósticos, como tem o pensamento clínico, né? Como que a gente vai pensar em que doença que a gente está lidando, como a gente vai tratar isso.
Então, o patologista, ele é um médico generalista, por definição. Ele faz a faculdade de medicina. Logo depois que ele acaba essa faculdade, ele presta outra prova para residência em patologia, que dura aí entre 3 a 4 anos. Essa residência, como o próprio nome diz, o médico, né, recém-formado, ele praticamente mora dentro do hospital. Então ele tem uma alta carga horária dentro do hospital, fazendo treinamento na especialidade que ele escolheu, né, nesse caso a patologia. Então ele vai ficar ali imerso, né, com os melhores especialistas, com os melhores professores da área, aprendendo, né? Então vai ver bastante caso, vai ver bastante paciente, né? Estuda bastante. Tem várias reuniões multidisciplinares para discussão de casos, né? Então lá a gente aprende realmente a especialidade. Logo depois que a gente sai da residência, a gente presta outra prova, que é a prova do título de especialista da Sociedade Brasileira de Patologia. Então, os médicos que estão na Sociedade de Patologia, eles têm um refino a mais, né, além da residência. Então, é uma prova que vai testar se a sua residência te ofereceu o conhecimento suficiente, né, para você ser um ótimo patologista. Então, médicos que têm residência e título de especialista, eles são os médicos mais capacitados, né, para atender aquele tipo de especialidade. Então, quando você for procurar um médico, verifique, tá, no site do CRM se ele tem essas formações, tá bom? Então, isso é uma dica muito importante. Logo depois, você da residência médica, você pode também ingressar em cursos de mestrado e doutorado. No meu caso, eu ingressei no curso de doutorado, que durou outros 5 anos. Então, totalizando, foram 14 anos, né, de formação. Então, uma formação muito difícil, exigente, né, exige muito da pessoa, mas isso é importante, porque o médico está lidando com vidas. Então, isso é o mais importante. Então, quais são as atividades principais do patologista? Eu vou apresentar para vocês as principais, mas vai muito além disso, tá? Com a inovação da tecnologia, a gente está entrando em cada vez mais espaços, ganhando cada vez mais importância, tá? Então, a atividade principal dele é a análise das amostras biológicas. Elas podem ser colhidas do nosso corpo através de biópsias ou citologias, ou também através de fluidos corporais. Então, biópsia e histologia são coletas de amostras de tecido de áreas suspeitas de doença, geralmente durante uma cirurgia ou procedimento minimamente invasivo. Então, como que é? Por exemplo, você tem uma pinta na pele, o médico vai lá e ele tira essa pinta, né, com um bisturi. E ele manda isso para o patologista. No caso das mulheres, por exemplo, quando tem alguma lesão suspeita na mama, o médico vê na mamografia, né, ele coloca uma agulha lá dentro, tira um pedacinho da lesão e manda para o patologista. Ou também, de novo, né, no caso das mulheres, a citologia cérvico-vaginal, para rastreamento de câncer de colo uterino. O médico vai lá e ele colhe um raspado, né, vaginal ou do colo uterino ali para a gente poder analisar. Os homens também, né, tem a parte da próstata, que faz as biópsias de próstata para ver se tem câncer de próstata. Então, tudo isso daí é colhido uma amostra e é enviado para o patologista. O patologista, então, examina essas amostras, né, sob o microscópio e avalia a estrutura das células, né, identificando as alterações nessas células para a gente poder dar o diagnóstico. Pode ser uma inflamação, né, um tecido morto, que a gente chama de necrose, ou se isso é um tumor, maligno ou benigno. E nos fluidos corporais é a mesma coisa. Às vezes a gente pode analisar a urina para ver se tem câncer na bexiga, ou se tem infecção, ou outros líquidos cavitários, por exemplo, no pulmão. Tá? No tórax, ali no peito, às vezes acumula líquido, né? Fica com o pulmão molhado, o pulmão encharcado. A gente pode tirar um pouquinho daquele líquido, eu coloco no microscópio e consigo ver, né, o que está causando aquele líquido. Se é uma inflamação, se é um tumor, tá?
Então, essas são as principais atividades do patologista. Então, aqui ó, a gente consegue ver alguns procedimentos, né, que fazem a coleta desse material. Esse primeiro aqui, ó, tá, é a coleta do Papa Nicolau, que as mulheres fazem, né, para a gente poder avaliar essas células do colo uterino e da vagina. Nessa segunda aqui, ó, é a coleta de uma lesão de mama, tá? Uma lesão suspeita na mamografia. O médico vai lá, ele enfia uma agulha através da pele e coleta um pedacinho ali, né, da lesão. Outro também que vocês também é relativamente comum é a punção de tireoide. Tá? Então, pessoas que têm nódulo aqui nesse órgão, que é a tireoide, a gente consegue, através de uma agulha, pegar um pedacinho desse nódulo para a gente fazer a análise. Tá? Então, são minimamente invasivos os procedimentos. Geralmente, o paciente não tem que fazer anestesia, não tem que fazer nada. Tá? São coisas bem fáceis de fazer. Dá para fazer até nos postinhos de saúde, que é o que acaba fazendo, né? Então, é bem tranquilo de coletar. Bom, depois que o material foi coletado e analisado, a gente faz a emissão do laudo. O laudo é um documento, né, com a descrição das características das amostras, os principais diagnósticos que a gente acha que pode ser, né? E a gente pode também sugerir algumas outras coisas no laudo, como não foi conclusivo, pode coletar mais material, né? Vamos fazer outro exame, né? A gente pode sugerir coisas e outros procedimentos. E também a gente pode fazer o diagnóstico diferencial ou sugerir. A medicina não é uma ciência exata, correto? Então, a gente elabora hipóteses diagnósticas. A gente olha o material e sugere alguns diagnósticos. Então, como não é uma ciência exata, às vezes a gente pode sugerir 1, 2, 3 diagnósticos, tá? Mas o mais importante é a gente traçar a linha de pensamento do médico que está tratando o paciente. Então, é isso que a gente faz. Isso tudo é emitido no laudo, que é um documento, que é entregue ao paciente, entregue ao médico que está tratando do paciente também. E atenção, aqui eu aproveito a oportunidade para esclarecer que no laboratório de patologia, ou anatomia patológica, que a gente chama também, todos os procedimentos são realizados por médicos patologistas. Tá? Esses profissionais detêm o conhecimento altamente especializado para o diagnóstico de doenças, incluindo câncer, a partir do estudo do material obtido por aspirações, esfregaços, biópsias e cirurgias, como a gente falou nos slides anteriores. Então, o único médico que é habilitado para dar esse tipo de laudo é o médico patologista. Tá? Então, se você pegar o seu laudo de exames que você fez, que foram enviados para algum laboratório, você se certifica que quem assinou esse laudo é um especialista, né, médico patologista, com CRM ativo. Tá? Porque acontece, Brasil afora, de outras especialidades que não são médicos, às vezes, verem esse tipo de exame. Tá? Isso aí é totalmente irregular e deve ser denunciado. Tá bom? Então fica aí o alerta. É um diagnóstico, é uma coisa séria, tá? Então sempre se atente a isso quando você vê um laudo de exame patológico ou citopatológico. Outra atividade do patologista que pouca gente conhece são a realização das autópsias, tá? Então, a autópsia é um exame depois que a pessoa morre para determinar a causa da morte e avaliar doenças que possam não ter sido diagnosticadas em vida. Tá? Então, a gente faz isso em causas de morte natural, por exemplo. Então, o paciente que estava internado, ele acaba falecendo e ninguém conseguiu fechar um diagnóstico para esse paciente. Ninguém conseguiu definir o que ele tinha. Então, é solicitada uma autópsia para o patologista abre o corpo, tá? Ele coleta aí pedaços do órgão, dos tecidos, olha, descreve isso tudo, coloca no microscópio para olhar, né? Para poder dar uma conclusão, né? Falar do que o paciente morreu, como a gente pode melhorar
nos próximos casos, né, da doença, o nosso tratamento, a nossa conduta. Então, assim, tem milhares de informações que podem ser conseguidos, né, através da autópsia. Tá? Isso é muito importante. Outra atividade do patologista que também é importante é a colaboração interdisciplinar. Então, o patologista ele está sempre sendo chamado, convidado, né, pelos oncologistas, cirurgiões, clínicos, ortopedistas, para discussão de casos. A patologia ela estuda todas as áreas da medicina. Então, todas as outras especialidades chamam o patologista em reuniões para participar, né, de discussão, para tentar fechar diagnósticos de pacientes, discutir casos complexos, né, discutir também sobre condutas, né, como que a gente vai tratar esse paciente, qual que é a melhor opção para esse paciente. Tá? Então, o patologista ele não participa muito com o paciente, né? O patologista não é muito conhecido pelo paciente, mas ele está sempre do lado dos outros médicos, tá? Discutindo, sugerindo, explicando, né? Falando a respeito dos tumores, das doenças, como isso daí pode ser tratado, tá? Então, assim, a diversidade é muito grande do conhecimento do patologista. Então, ele sempre está participando dessas discussões com as outras especialidades. Outra atividade importante é a atividade de pesquisa e ensino. Então, o patologista, ele por si só, ele é um cientista, um pesquisador. Tá? Então, o patologista, ele é um médico bem curioso, que quer saber por que está acontecendo as doenças, né? Então, muitos patologistas conduzem estudos, né, sobre novas doenças, novos tratamentos, métodos diagnósticos, como que a gente pode diagnosticar melhor essa doença, como que a gente pode tratar ela, né? Doenças também que são novas, que não são conhecidas, como que a gente diagnostica essas doenças. Então, o patologista ele é curioso por natureza e ele gosta de fazer pesquisa para tentar avançar o conhecimento na área de patologia e até das outras áreas. E o ensino também. A patologia ela é a matéria fundamental para a formação médica. Então, de carga horária numa formação médica, a patologia ela tem uma grande parte. Tá? Então, o médico ele precisa saber, né, que é o principal que o médico tem que saber, o que são as doenças, né, e como trata essas doenças, como conduz o tratamento dessas doenças. Então, o estudante médico ele tem que conhecer os tecidos normais, que ele faz através de uma matéria que chama fisiologia, e ele tem que conhecer também as alterações dos órgãos, que é o que a gente chama de patologia. Então, a gente tem essa matéria na faculdade, então o patologista ele dá aulas, ele faz supervisão de práticas laboratoriais, ele também dá conselhos, né, para quem quer fazer a especialidade. Então, o patologista ele tem uma grande função na formação médica e isso é muito importante. Então, agora que a gente já viu as atividades do patologista, a gente tem que saber por que ele é importante, qual que é a importância dessa especialidade. A importância principal é o diagnóstico preciso. Então, ele é responsável por analisar amostras de tecidos, células e fluidos, como a gente já falou, e identificar alterações, né, que causam a disfunção desses órgãos, dessas células. Então, esse diagnóstico é essencial para o planejamento terapêutico, especialmente em casos de câncer, doença infecciosa e autoimunes. No SUS, onde a demanda por serviço de saúde é alta e os recursos são limitados, um diagnóstico preciso evita tratamento desnecessário e direciona os recursos de forma mais eficiente. Então, além da função médica, né, de dar o diagnóstico correto para o paciente, também tem uma função econômica. O patologista ele ajuda a economizar recursos do SUS, que já é tão escasso. Então, com o diagnóstico correto, o médico pode, por exemplo, optar por um tratamento que seja mais barato, que seja mais econômico e que tenha a mesma eficiência. Se um diagnóstico vier errado, por exemplo, eu dou um diagnóstico de câncer e não é câncer,
O tratamento de um câncer para o sistema público, ele é 1000 vezes mais caro do que um tumor benigno, por exemplo. Então, depende do que é dito no laudo, do que é escrito no laudo, tá? Pode ter implicações financeiras, né? E também na vida do paciente. Então, está aí a importância maior da patologia, de ter um patologista qualificado, um patologista treinado. Então, isso é bom para o paciente e é bom também para o país. Outra importância também é a orientação para o tratamento. Então, os laudos, né, como a gente disse, eles guiam o médico para fazer o tratamento adequado. E também a gente consegue, hoje em dia, personalizar o tratamento. Então, o mesmo tumor para duas pessoas diferentes tem algumas características que o patologista consegue falar para o oncologista, por exemplo, que vai personalizar o tratamento. Então, assim, antigamente a gente tinha, por exemplo, câncer de ovário, a gente dava, né, para os pacientes uma quimioterapia que caía cabelo, a pessoa passava muito mal, desmaiava, tinha que ter internação, né? Vocês acho que devem conhecer alguém que passou por isso. Hoje em dia não, dependendo do mesmo tumor de ovário, eu pesquiso algumas características naquele tumor que quando eu falo para o oncologista, ele dá um tratamento que tem a mesma eficiência ou até uma eficiência melhor com menos efeito colateral. Então você vê aí pacientes hoje com câncer de mama, por exemplo, sem perder cabelo, né, sem passar mal, ele toma quimioterapia e vai para casa. Então assim, está evoluindo muito essa parte do tratamento com cada vez menos efeitos colaterais. E quem sugere esses tratamentos para o oncologista é o patologista. Tá? E ele vai diferenciar aí também, no caso, como a gente pode ver aqui nas figuras, se vai ser uma quimioterapia, se vai ser uma radioterapia. Tá? Então, tudo que o patologista falar, dali por diante, o oncologista ele vai tomar as condutas. Tá certo? Então, muda completamente o tratamento a depender do que é dito pelo patologista. E eu acho que aqui é a importância maior para o sistema público de saúde aqui no Brasil é a prevenção e rastreamento de doenças, que é o que vocês conhecem, né? O Novembro Azul, no caso do câncer de próstata, o Outubro Rosa, no caso de câncer de mama, o Março Lilás, que é o câncer de colo uterino. Então, ele atua diretamente em programas de prevenção, né? Como no rastreamento dessas doenças. E esses programas são essenciais para detectar precocemente doenças e reduzir a mortalidade. E no SUS, esses exames são oferecidos gratuitamente. Então, quando você vai lá no médico, faz uma mamografia, faz uma biópsia de mama, ou vai aí no postinho de saúde mesmo, colher um Papa Nicolau, que é o exame preventivo do câncer de colo uterino. Todo esse material ele vai para o patologista. O patologista ele fica ali no bastidor analisando esses materiais, né? E rastreando. A maioria desses exames vai ser normal. Tá? Então, a maioria das pessoas não tem câncer. Então, a gente vai analisar, olhar, ver que está normal e falar, né, para o médico liberar esse paciente para fazer num período maior esses exames de rastreamento. Agora, quando a gente encontra alguma suspeita de tumor ou algum tumor, né, algum câncer, aí a gente avisa, né, o médico, o paciente é convocado para iniciar o tratamento. E por que que o rastreamento é importante? Para detectar o câncer precoce. O câncer precoce ele é totalmente curável. Tá? Então não é mais como era antigamente, que o câncer era uma sentença de morte. Hoje em dia, o câncer, quando ele é detectado precocemente, né, ele está novinho ainda, ele está pequenininho, dá para fazer intervenções que são curáveis, tá? A gente cura câncer hoje em dia. Então isso aí está bem comum. E ainda com as terapias melhores, com os medicamentos melhores, a gente tem muito mais eficiência ainda. Então se você descobre cedo e tem opções de tratamento com medicação, ele é curável, tá? Então o patologista ele é o médico mais importante nesse aspecto. É detectar o câncer de forma precoce. Então, fica aqui a dica, não deixe de fazer, tá, os seus exames preventivos. Vai no postinho, colhe seu Papa Nicolau, faça sua mamografia, faça o exame de toque, colhe o PSA, que é o exame da próstata,
tá? Mas eu tenho medo de descobrir que eu tenho câncer. É melhor você descobrir agora, né, do que descobrir mais tarde. Tá? Então, agora ele é tratável, ele é curável. Mais tarde, ele não vai ser mais curável. Então, tem que pensar nisso, tá? Faça seus exames de rastreamento, procura o postinho e faça certinho conforme o médico mandar, tá? Isso aí é importante. Outra importância é a contribuição para a saúde pública. Então, com esses exames de rastreamento, com esses diagnósticos que a gente faz, o sistema público de saúde ele vai fazer as políticas de saúde pública. Tá? Então, por exemplo, eu vejo aqui em Três Lagoas que tem muito câncer de colo uterino. Isso aí tudo é notificado para o Ministério da Saúde, e o Ministério da Saúde ele vai chegar e vai falar, vamos direcionar mais recursos então para Três Lagoas para combater o câncer de colo uterino. Tá bom? Então, tudo que a gente diagnostica, a gente informa as autoridades públicas de saúde, e as autoridades elas vão definir estratégias, né, conforme a região. Tá? Então, para que, por exemplo, eu vou mandar dinheiro para tratar câncer de mama num lugar que não tem câncer de mama? Então, a gente consegue fazer o uso do dinheiro público de forma mais eficiente e também curar as doenças de uma forma melhor. E também o monitoramento de doenças crônicas, né? Então, por exemplo, diabetes, doenças cardiovasculares, isso daí também a gente consegue fazer índices, né, para poder ajudar na formação de política pública para controlar essas doenças. E a educação e sensibilização, formações de profissionais de saúde, tá? Então, conforme eu disse anteriormente, a formação de todos os médicos passa essencialmente pela patologia, não só de médicos, tá? Mas enfermeiros e outros profissionais de saúde. Mais profissionais de saúde têm formação em patologia também, tá? E a conscientização do paciente. Então, a patologia ajuda a informar os pacientes sobre suas condições, o que é fundamental para adesão ao tratamento e promoção de saúde. Então, não é incomum eu conversar com o paciente. Tá? Aqui em Três Lagoas, em cidades menores que não sejam capitais, o patologista ele chama o paciente para conversar. Tá? Eu chamo os pacientes na sala para explicar o que eu escrevi no laudo, porque quando o paciente pega um laudo, ele fica, né, com medo, ansioso para saber se aquilo é benigno, se aquilo é maligno, se aquilo vai matar ele, se não vai. Então, uma forma de deixar o paciente mais tranquilo, eu sento os pacientes na minha sala, converso, explico, falo para ele quais vão ser os próximos passos, né? Então, esse exame ele deu alterado, então o próximo passo é fazer um outro exame, tá? O próximo passo é procurar tal médico. Então, a gente faz esse aconselhamento, né? Que apesar de tudo, o patologista é médico, tá? A gente tem que orientar, explicar para o paciente. E outra coisa que eu falei sobre a autópsia, né? Então, em casos de necrópsia, o patologista ajuda a determinar as causas de morte, que é fundamental para a saúde pública, especialmente a investigação de surtos, mortes suspeitas ou violenta. Então, isso contribui para a elaboração de políticas de prevenção e controle de doenças. O caso mais atual e mais importante que a gente viveu esses anos, né, foi a Covid-19. Então, muito do que foi descoberto sobre o tratamento, a evolução, como a Covid-19 desenvolvia a doença, tudo isso foi através de autópsias. Então, os pacientes que morriam de Covid-19, eles eram estudados, né, os seus órgãos, para descobrir por que essa doença está matando, como que ela mata, quem mata mais, né? A gente descobriu que era obeso, pessoas que tinham doença crônica. Então, tudo isso a gente conseguiu descobrir tudo através de autópsia. Tá? O grupo da USP de São Paulo fez um trabalho bem importante, né? Evidenciando o que a Covid causava. Não era só no pulmão, tá? Ela atacava também vários outros órgãos, cérebro, tinham doenças de pele associadas à Covid, doenças pulmonares, gastrointestinais. Então, tudo isso foi sendo descoberto ao longo do tempo através de autópsias. Tá? Então,
o patologista nessa pandemia, assim como todos os outros médicos, né, teve uma importância tremenda para até fazer o desenvolvimento de vacina. Né? Como é que você vai desenvolver vacinas se você não conhece a doença, se você não sabe o que, que ela ataca no corpo humano? Então, está aí a importância do patologista. A gente trabalhou nos bastidores durante a pandemia e foi muito importante, né, para a resolução da Covid-19. E aqui eu queria deixar um último recado para vocês, para finalizar, que é conhecer o seu patologista. Tá? Conheça ele, pergunte quem é, qual a formação do seu patologista, ele é bem formado, ele não é. Agora que vocês sabem que o exame não é uma máquina que vai dar o diagnóstico, porque muitas pessoas leigas acreditam que o exame é como se fosse um exame de sangue, né? Vai para uma máquina, a máquina analisa esse sangue, mas não é. Tá? Nos casos de biópsia, de citopatologia, isso aí é analisado por um médico. Tá? Então, esse médico tem que ter uma experiência, uma expertise boa para te dar um bom diagnóstico. Então, o patologista é um dos médicos mais importantes no seu diagnóstico e tratamento. O laudo dele pode mudar todo esse tratamento e a evolução da sua doença. Então, isso é decisivo. Tá? Por isso, conheça e também valorize o seu médico patologista. Um diagnóstico errado pode custar a sua vida. Então, tem que ter esse conhecimento. Tá? E passar para as pessoas também que fazem exames para falar, ó, esse seu exame vai para um médico, esse médico tem 14 anos de formação nessa especialidade, para ele poder falar o que você tem para poder começar o tratamento. Tá bom? Então oriente aí as pessoas, né, ao seu redor, os familiares, para valorizar esse médico que fica no bastidor, mas ele é um dos médicos mais importantes. Tá bom? Eu deixo aqui meu abraço a todos vocês, tá? E pela oportunidade aí eu agradeço e um forte abraço a todos.